Olá, gente, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo de ecologia, hoje nós vamos ver os ciclos biogeoquímicos, em especial os ciclos biogeoquímicos da água e do carbono, certo? Os demais ciclos nós veremos nas próximas aulas. Quando a gente fala em ciclo biogeoquímico, nós vamos estar falando de matéria. E toda matéria ela é reciclável, diferentemente da energia química, que a gente viu nas aulas passadas, que tem um formato unidirecional, ou seja, ele inicia com uma quantidade de energia e essa energia ela vai sendo perdida, quebrada com o tempo, e parte dessa energia química é transformada em energia térmica, ou seja, em calor, certo? E outra parte seria gasta no metabolismo ali dos organismos vivos. Porém, com a matéria ocorre exatamente o inverso. Essa matéria ela não tem uma direção unidirecional. Ela vai ter uma direção cíclica, ou seja, os componentes que dão início e que terminam, esses produtos finais vão dar origem com que o ciclo ele se repita, ok? Então, a nossa matéria ela é reciclável. E nós vamos ver durante 2 aulas, essa e uma próxima, alguns ciclos de átomos, né, de elementos químicos e de moléculas que vão ser essenciais ali para o funcionamento, a origem e a manutenção da vida, certo? Então, nós vamos ver o ciclo da água, uma molécula essencial ali para que haja vida, e nós vamos ver alguns ciclos de elementos como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo, tá certo? Então, hoje em especial, nós vamos ver o ciclo da água e o ciclo do carbono. De antemão, o que seria um ciclo biogeoquímico? Um ciclo biogeoquímico são ciclos que vão envolver processos biológicos, que vão ter como principal impasse o funcionamento ali de seres vivos, então vão incluir todos os processos que envolvem a vida, os processos geológicos, e esses processos geológicos vão ser todos aqueles que vão transformar uma crosta terrestre e uma atmosfera. Então, a adubagem, a quantidade ali de gases que estão presentes na atmosfera vão ser eventos que vão modificar os processos geológicos. E o ciclo biogeoquímico envolve também os processos que são químicos. E quando eu falo de processos químicos, eu estou falando daqueles que fazem a matéria se transformar. Por exemplo, a queima de uma árvore, a combustão dessa árvore, a passagem do carbono em vida para o dióxido de carbono, a transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica. Isso seria um processo químico. Mas também, dentro dos ciclos biogeoquímicos, nós vamos observar alguns processos físicos, que são aqueles que não transformam a composição da matéria, certo? Então, nós vamos ter apenas mudanças de estado, como é o caso da mudança de estado da água, de sólida para líquida, de líquida para gasosa, ok? Seria um exemplo de processo físico. Dito isto, nós vamos ver o nosso primeiro ciclo, que é o ciclo da água. Nós vamos ver esse ciclo da água apenas nesta imagem, ok? Então,
tudo inicia em um processo de evaporação. A água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso através da temperatura ou de forma ali involuntária. As moléculas, elas acabam se desprendendo de forma natural e ocorre a transferência de estado, de líquido para gasoso. Se a gente vê de uma forma bem simples, a água, ela vai passar por um processo de evaporação, passagem de líquido para gasoso. Mas os processos biogeoquímicos também vão envolver os processos biológicos. Sendo assim, a transpiração de água pelas plantas, através de um processo que nós chamamos de evapotranspiração, ou seja, a passagem da água pelas folhas através dos estômatos, nós veremos mais adiante o que são estômatos em outras aulas, certo? Ocorre também a formação de uma umidade na atmosfera. A água que é absorvida nas raízes retiradas do solo e que passam pela planta até a transpiração, inclui-se dentro de um processo biogeoquímico. E aí você pode me dizer que muito dessa transpiração das plantas pouco influencia o ambiente. E aí eu posso mostrar-lhe o contrário. Grande parte dos índices pluviométricos da Amazônia, que é uma região que tem uma grande densidade de vegetação, ocorre graças à evapotranspiração das plantas. Então, o processo ali de evapotranspiração é tão grande, o ambiente ele é tão úmido, que acaba surgindo ali massas de ar totalmente produzidas através da transpiração das plantas, tá? Através da evapotranspiração. Quando essa água ela passa do estado do estado líquido para o estado gasoso, ela acaba se condensando nas camadas da atmosfera mais altas, através da redução de temperatura. Essa condensação, essa união novamente das moléculas ali de água que estavam em forma de vapor, em formato gasoso, vão condensando, até que ocorra um processo que é chamado de precipitação. A precipitação, ela pode ocorrer em formato de chuva líquida ou sólida, na forma de neve ou granizo, ok? O ideal, o interessante disso tudo, é que parte dessa chuva, seja ela voltada em neve, água líquida ou granizo, ela vai ser revertida, ela vai ser colocada no continente. E aí, quando essa chuva ela cai no continente, ela vai formar o que nós chamamos de lençóis freáticos, quando a água infiltra no solo. Ela vai também, através da força da gravidade, formar nascentes e, consequentemente, rios. Ela vai ajudar a contribuir no processo de formação de afluentes de rios, tá? De barragens, de reservatórios de água. Parte dessa água que se infiltra e que está na superfície e nas proximidades do continente também tende a evaporar, porque as passagens dos estados físicos da água, elas são constantes. Outra parte dessa água que estava no continente volta aos oceanos, fazendo com que o processo de acumulação de água nesse ambiente também origine evaporação
e o ciclo ele tende a se repetir. Lembrem-se que nesse processo os seres vivos estão extremamente associados a esse ciclo, porque eles ingerem e absorvem água constantemente, além de eliminar essa água diariamente através da evapotranspiração, da sudorese, da urina e até mesmo quando esses indivíduos eles chegam a morrer, né, eles liberam quantidades de água para o solo, ok? Já falando do ciclo biogeoquímico do carbono, tudo se inicia através do carbono inorgânico, que nós conhecemos por gás carbônico, mas também conhecido por dióxido de carbono. Di2 óxido, oxigênio de carbono, ok? Então, o dióxido de carbono presente na atmosfera, ele é fixado nos seres vivos através de um processo muito interessante chamado de fotossíntese, que a gente comentou na nossa aula passada. A fotossíntese, ela é um processo no qual ela conserva matéria inorgânica, transformando-a em matéria orgânica. Ou seja, esse gás carbônico, esse dióxido de carbono, mais uma fonte de energia luminosa e água, vai fazer com que esses componentes inorgânicos se transformem em uma molécula orgânica, que seria a glicose. Todo o processo agora vai ser passado através de uma cadeia alimentar ou teia alimentar, que a gente viu na aula passada. Então vejam, quando esse dióxido de carbono é fixado nos seres vivos através da fotossíntese, outros indivíduos eles acabam se alimentando no processo. Então, eles acabam transformando essa matéria orgânica novamente em uma matéria inorgânica, através do processo de respiração. Mas esses indivíduos eles também acabam morrendo e passam por um processo de decomposição, como a gente viu na aula passada. Então, esse processo de decomposição também libera no ambiente o que nós chamamos de dióxido de carbono. Nos ambientes, nos ecossistemas aquáticos, isso acontece da mesma forma. O gás carbônico ele é fixado nos seres vivos através da fotossíntese e ele é liberado novamente na atmosfera através do processo de respiração. Lembre-se que nós, animais e outros seres vivos, vão metabolizar a glicose, transformando ela de uma matéria orgânica para uma matéria inorgânica. E a gente libera essa matéria inorgânica através da respiração. Então a gente aprendeu há muito tempo que nós inspiramos oxigênio e nós liberamos gás carbônico. Nós liberamos dióxido de carbono. Uma parte muito interessante desse carbono aqui é que ele está conservado através do que nós chamamos de combustíveis fósseis, de energias não renováveis, como é o caso do petróleo e do carvão, certo? Basicamente, o que acontece atualmente é um processo de aquecimento global. Então vejam, o dióxido de carbono ele existe de forma natural na atmosfera.
ele age de forma coesa para manter vida na Terra. Ele é de extrema importância. Porém, os altos índices de carbono que são liberados através da combustão fazem com que os índices de gás carbônico elevem, causando o que nós chamamos de efeito estufa e aquecimento global. Como isso pode acontecer? Veja, a reserva de petróleo e a de carvão é uma reserva de carbono que estava há muitos e muitos anos, milhares de anos, conservadas, guardadas, certo? Ao estar guardadas, essas fontes de carbono, elas mantinham um equilíbrio atmosférico. Quando o homem retira essa matéria que estava guardada e conservada e forma um processo de combustão, de queima desse petróleo e desse carvão, a quantidade de carbono que estava acumulada, reservada, ela acaba entrando na atmosfera, fazendo com que a quantidade de seres vivos não utilize esse carbono excedente, esse carbono que sobra, e aumentando os índices de dióxido de carbono na atmosfera. Como o ser humano ele rompeu um equilíbrio que estava mantido há muito tempo atrás, ele inicia um processo de modificação do planeta Terra, que seria o que nós conhecemos por aquecimento global e efeito estufa, já que esses gases eles tendem a acumular calor na atmosfera, elevando ali as temperaturas do globo e causando algumas modificações, como em geleiras, aumentando os índices de elevação dos oceanos e etc. Certo? Só recapitulando, vale lembrar que no ciclo do carbono inicia-se através de um processo onde o carbono ele está em formato inorgânico, através do dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele é fixado através dos processos fotossintéticos, onde a planta ou a alga ou algum micro-organismo fotossintetizante, ele vai pegar água, pegar energia luminosa e o dióxido de carbono para transformá-lo em glicose, em matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser utilizada pelos outros componentes da cadeia alimentar, como a gente viu nas aulas passadas, e vai ser retornada para a atmosfera através da respiração dos seres vivos, onde se libera o dióxido de carbono novamente, e através dos processos de decomposição dos seres vivos. Um exemplo de descontrole ali nos índices de gás carbônico na atmosfera seria os processos de combustão, que nada mais é do que a utilização de um combustível fóssil, ou seja, uma fonte de carbono que estava guardada e hoje é utilizada. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.